A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia a todos. Hoje, mais um sábado aqui, reunidos com Geraldo Leburg, para darmos continuidade à última etapa, falando sobre os guias espirituais e os anjos da guarda. Então vamos continuar falando desse assunto que é muito amplo. Já vem alguns programas aí que a gente vai estar aprofundando. Mas é sempre bom, a gente ir aprofundando mesmo para a gente entender tudo certinho, porque tem muitos detalhes que às vezes pode nos passar despercebidos. Mas antes de iniciarmos o programa, vamos fazer a nossa prece. Então vamos elevar o nosso pensamento, fechar os nossos olhos, limpar a nossa mente. Meu Deus, agradeço por tudo que me acontece, pois sei que é a sua vontade e para meu aprendizado e melhoramento. Mas rogo a Ti, Senhor, o amparo e o auxílio durante a minha caminhada, pedindo aos bons espíritos que me intua sempre para ter boas decisões. Rogo também, se assim posso, a todos aqueles necessitados, nas ruas, em casas, nos asilos, nas prisões, que todos eles também possam receber o seu amparo e a sua luz. Rogo também aos nossos irmãos menores, aos animais, que possam, assim como nós, seguir a sua evolução, e que nós possamos cuidar bem deles enquanto tutores. Que assim seja. Bom dia, Geraldo. Então, continuando a questão... Bom dia, Fred. Bom dia, ouvintes da Rádio Correio da Série. Então vamos lá. Na questão 507, todos os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos elevados? Podem estar entre eles os de classe média? Um pai, por exemplo, pode se tornar o espírito protetor de seu filho? Bem, aí nessa questão, na verdade, três perguntas, os espíritos protetores são normalmente mais elevados do que seus protegidos. São mestres que estão ajudando, ensinando os seus discípulos. Com relação a se pode ter dentro dessa categoria de espíritos protetores, espíritos menos elevados, também sim, porque sempre terá a oportunidade desses espíritos estarem assessorando espíritos inferiores a eles. E mesmo aqui no planeta Terra, onde nós habitamos, há uma graduação muito diversificada de espíritos quanto à sua escala evolutiva. Mas normalmente sempre o espírito protetor será de capacidade moral mais elevada do que o seu protegido. E quanto à terceira questão sobre um pai, que se ele pode se tornar o espírito protetor, eu acredito que essa questão foi colocada no sentido do pai que desencarna e ainda com os laços mantidos junto aos filhos, junto à família, junto à sua prole, ele pode sim ajudar na criação, na educação dos seus filhos. Mas, naturalmente, que quando isso acontece, os filhos já nascidos, cada um já terá o seu guia protetor, seu guia espiritual, seu anjo da guarda, exclusivo. E ele, o pai ou a mãe, esse ente querido, ele poderá agregar-se a essa individualidade já eleita pela espiritualidade para cuidar desses espíritos que estão encarnados, e na condição de pai ou de mãe, de espírito com afinidade, ele se agrega ajudando, mas não será um substituto, porque teria que então o guia espiritual ausentar-se por completo para que ele participasse plenamente. Muito bem.
esqueci de avisar antes, mas se você quiser acompanhar em casa, né, se você tiver o livro dos espíritos, essas questões estão na parte 2, né, a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, se você quiser acompanhar, tá? A gente fez 507 e a gente vai seguir mais ou menos esse roteiro. Aí o Geraldo vai explicando pra gente ir entendendo, né? Fazer um estudo do livro dos espíritos, né? Que é sempre bom. Isso. Então, né, o Geraldo falou, né, que a gente vai pela lógica, né? Se alguém vai nos assessorar e nos ajudar aqui, a pessoa, o espírito, né, tem que ser um pouquinho mais elevado, no mínimo, do que nós que estamos aqui, né? Porque senão, como é que vai ter subsídios, né, para nos auxiliar? Então, ele tem que estar sempre um pouco mais elevado que nós. É aquele ditado que a gente usa, né? Um cego não pode guiar outro cego. Ambos cairão no precipício, né? Então, sempre aquele que guia, ele tem que ter mais capacidade do que o que é guiado. Então, dando prosseguimento, né, os espíritos que se acham em boas condições evolutivas ao deixarem a Terra, sempre podem proteger os que querem bem, eles sobrevivem? Isso com certeza. E com o amor, né, com a vontade de ajudar, eles podem sim, desencarnados, estando em condições, ajudarem no auxílio para melhorar as condições evolutivas, transmitindo inclusive as impressões, né, da passagem, do desencarne e da vivência no mundo espiritual. Mas a gente tem que observar que esse espírito assim desencarnando e vindo ajudar, ele não fará isso talvez num período muito rápido, imediatamente, porque ele terá que passar normalmente por um período de adaptação na vida espiritual para que ele mesmo se encontre, se localize espiritualmente, se situe espiritualmente para que possa desenvolver aí um auxílio eficaz, considerando que a espiritualidade, para o bem dele, para o bem daquele que ele vai auxiliar, cuidará com cautela de que esse momento aconteça na hora certa, para que não haja perturbação, para que não haja desvio tanto do encarnado quanto do desencarnado. Por isso que é sempre bom lembrar, a gente falou dos familiares e agora de espíritos amigos, né, que quando eles desencarnam, né, algumas pessoas, lógico, pelo luto e pelo sofrimento, tendem talvez a buscar neles o amparo, né, e é sempre bom a gente buscar no nosso protetor, nosso anjo da guarda, ou em Jesus, esse consolo, pelo menos no primeiro momento, que a gente não sabe quando que ele vai estar, né, pronto, se é bom para todos que ele venha te socorrer, então isso que pode causar uma perturbação para aquele que partiu antes, né? Isso. Na literatura de André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, não sei dizer exatamente em que volume, mas há uma situação em que, tendo desencarnado o genitor ou a genitora, não me lembro ao certo, e estando, né, em estado de perturbação, aqueles que aqui ficaram no plano encarnado, os avós e amigos já desencarnados há mais tempo, já estabilizados na vida espiritual, vieram assistir a esses que aqui ficaram e muitas vezes até eram confundidos e no consolo que passavam por aquele eram confundidos como sendo o próprio pai ou a mãe que tinha desencarnado. É um formato de auxiliar e ao mesmo tempo dar uma trégua para que o espírito desencarnado ele consiga lá na erraticidade chegar a um momento também de estabilidade. Quanto mais preparado, enquanto encarnado, o espírito estiver, quanto mais espiritualizado ele se encontrar, mais rápida será essa transição. Talvez, em alguns casos, ela será imediata até pelo mérito, né, do espírito que desencarna. Mas eu creio que, na maioria dos casos, dado a nossa realidade aqui no planeta Terra, ainda de expiações e provas, né, leva algum tempo. Então, nesse algum tempo, essa ansiedade dos familiares pode até prejudicar, né, lá a estabilização do espírito desencarnado. Então, outros vêm em nome daquele que desencarnou a auxiliá-lo. São espíritos bondosos, né, familiares ou não, que vêm auxiliar. E quando no estado da selvageria, né, da inferioridade moral, os homens têm os espíritos protetores igualmente na mesma condição?
E assim sendo, né, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto os espíritos protetores de homens muito adiantados? A primeira parte, vamos dizer assim, É, que todo homem, todo encarnado, todo espírito encarnado, ele tem um espírito que vela por ele. E as missões desse espírito são relativas à capacidade e à necessidade daquele que recebe o auxílio, né? Quanto à questão assim do grau de elevação, a gente tem como um exemplo a infância. Não se coloca uma criança que está aprendendo a ler na sala de aula onde está ali lecionando um professor de filosofia. Não vai ser compatível o grau de percepção, de aprendizagem dessa criança com aquilo que um professor de filosofia pode passar. Então, os espíritos protetores são sempre mais elevados do que os protegidos, mas em uma condição proporcional, adequada, necessária, porque senão não haveria assimilação. Um estaria muito acima da capacidade de percepção do outro, haveria uma dificuldade, teria que ter espíritos intermediários. Então seria aí uma coisa assim não muito lógica. Embora, claro, sempre o espírito que vela por nós, ele pode recorrer e é auxiliado por espíritos mais elevados, se necessário. Então, essa escala está sempre em relação com a do espírito protegido, né? E é possível que um espírito também de menor capacidade possa vir a auxiliar, a velar por outro de capacidade também menor, de capacidade igual à dele, porque estará sempre amparado. Aí o que difere? Eles não são exatamente do mesmo nível. Aquele que vem ajudar um outro seu igual, ele já está aí demonstrando uma capacidade altruísta de auxiliar, né, de exercitar a caridade espiritual. E ele será amparado por espíritos mais elevados. Então haverá êxito, né, no seu auxílio. Muito bem. E sempre lembrando que não, o espírito protetor mesmo para esses inferiores, ele tem a direcionamento moral para auxiliar o protegido, mesmo que ele esteja na selvageria, para o bem, né? Então sempre direcionando para a evolução daquele espírito e nunca o auxiliando em práticas ruins, né? Senão ele não seria seu protetor. Com certeza. Seria obsessor, né? E quando o pai que vela pelo filho, né, reencarna, então no caso o filho está aqui, o pai desencarnou e reencarnou, né? Ele continua a velar por ele? Bem, aí a ação é a ação de velar, que também ela está ligada a proteger. Mas voltando a um ponto que nós já focamos anteriormente, esse filho terá sim seu guia espiritual, seu anjo da guarda, exclusivo, e auxiliado por outros que se assim for necessário. Aí o pai está desencarnado e é um destes outros que, por afinidade, estará velando pelo filho encarnado. Mas aí, decorrido um período, um tempo, o que for necessário, né, não se sabe precisamente qual é esse quantitativo de tempo, esse pai, necessitando reencarnar, ele reencarna para vivenciar na matéria, né, as experiências que lhe são necessárias. E aí, como poderia acontecer, né, essa continuidade? Ele continua a velar pelo seu filho? Pode sim continuar a contribuir, mas haverá uma dificuldade um tanto maior pela condição de encarnado e por uma identidade muitas vezes diferente daquela do filho, do grupo familiar a que pertencia anteriormente. Mas nada impede que nas suas preces, nos seus momentos de elevação, na sua emancipação espiritual através do sono, ele retorne a locais e a pessoas conhecidas, familiares, e ali também venha a colocar a sua contribuição no auxílio a esse filho de uma outra encarnação, que ainda continua, né? E ainda dizem os espíritos, respondendo a essa questão, que isso é possível, tanto assim que os que ainda não se elevaram bastante são também assistidos por outros que lhes estão acima. De tal sorte que, se por qualquer circunstância um vier
um vem a faltar, outro lhe supre a falta. Ou seja, ele vem ajudar na medida do que é possível, mas nunca estará o protegido dependente exclusivamente dele. Ele estará fazendo parte de uma corrente, né, um elo importante dessa corrente, porque foi pai daquele espírito, pai biológico daquele espírito, na encarnação anterior, terá vivenciado, né, com ele ali experiências úteis, né, amorosas. É útil e é possível que ele participe, sim. Não de forma plena, de forma relativa. Porque enquanto ele está aqui, né, desperto, né, então no dia a dia ele não tem como continuar, né, porque ele vai estar aqui no corpo dele, seguindo a caminhada dele. Uma mas boa parcela do tempo, né, de nós encarnados, nós estamos afeitos às condições de contingenciamento do nosso dia a dia, né? Nos ausentamos, às vezes, assim, de alguma forma, muito um relâmpagozinho de ausência, mas quando nós estamos, o nosso corpo está adormecido. A cada indivíduo, além do seu espírito protetor, um espírito maldoso se acha ligado com o propósito de induzi-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal. Então tem um anjinho bom e um anjinho ruim com a gente. Isso aí nos leva muito às histórias em quadrinhos, né, onde geralmente se coloca lá, né, o personagem, né, tendo sempre, né, a influência de um anjinho ou de um capetinha, né? Então, essa imagem é interessante. Mas aí diz assim, se esse espírito maldoso se achará ligado com o propósito. E não exatamente ligado, mas ele tenta, né? Nós estamos imersos, estamos no meio da espiritualidade. Estamos encarnados, mas aqui ao nosso lado, no ambiente que nós estamos, muitas são as entidades espirituais que estão aqui convivendo conosco, atraídas pelos nossos pensamentos, pela nossa corrente mental, e são entidades, a maioria, tomara que seja assim, a maioria mais elevada, mas também alguns que estão aqui em aprendizado conosco. E de vez em quando podem até suscitar de nos tentar influenciar para alguma coisa que consideramos negativa. Então, não estarão ligados, mas poderão estar agindo com uma certa influência, tentando nos desviar. Mas só conseguirão isso se nós estivermos abertos a essa influência. Ou seja, nós temos sempre o nosso guia espiritual nos alertando, nos ajudando, nos amparando, e essas outras presenças, quando elas são assim inferiores, se nós tivermos a sintonia bem centrada na parte espiritual elevada que nos ampara, não haverá condição dessa outra nos influenciar. Mas que é possível, dado até a natureza ainda do espiritual do nosso planeta. E podemos ter muitos espíritos protetores? Bem, aí a gente vai fazer uma pequena retrospectiva, né? Porque espíritos protetores, eles são, na realidade, a gente tem que entender que eles são divididos em várias categorias. Vamos dizer assim, fazendo parte desses espíritos protetores, nós temos nosso guia espiritual, o nosso anjo da guarda. Ele é um espírito mais elevado do que nós, com certeza, e que está constantemente conosco. Ele está ligado, a missão dele é nos ajudar a progredir. Essa é uma subcategoria dos espíritos chamados espíritos protetores. Temos o chamado espírito familiar, que é aquele que se afiniza conosco, que talvez, né, um parente, né, o genitor, a genitora já desencarnados, alguém que tenha tido um relacionamento conosco na nossa vida e que nessa ou em outras encarnações, e que faz parte do nosso grupamento comum. Então são espíritos familiares que estarão ali sintonizados conosco e também buscando nos dar uma ajuda. Agora, são mais elevados do que nós? A gente gostaria que fossem todos mais elevados, mas pode ser que alguns sejam iguais a nós, ou até mesmo um pouco mais inferiores do que nós, né?
E uma terceira subcategoria que são chamados espíritos simpáticos. Nós estamos aqui hoje no estúdio da Rádio Correio da Serra, levando essa mensagem para os nossos ouvintes. Eu, Fred, e mais os nossos guias espirituais, né, aqui conosco, e mais um grupo, com certeza, de espíritos que aqui estão, porque eles têm afinidade com esse tipo de trabalho. Então, de passagem, recebendo a emissão mental, né, que nós estamos aqui gerando, eles chegaram aqui, estão próximos aqui, estão nos intuindo, nos ajudando, nos auxiliando. Então, assim, sem estar restrito a somente essas três categorias, sabemos que um estudo poderia ser considerado muito mais amplo, então são, né, uma pleiade de espíritos, uma constelação de espíritos que nos ajuda. Então, quando a pergunta é sobre se temos muitos espíritos protetores, nesse sentido temos sim, temos muitos, né? E são mais elevados do que nós, ou de elevação igual a nós, ou de elevação até inferior a nós, mas que estão junto com o nosso guia espiritual, com o nosso anjo da guarda. Esse é o titular. Isso. E os demais, eles chegam por afinidade, eles chegam por carinho, né, por simpatia, e estão ali aprendendo conosco e estão também passando os ensinamentos do que já aprenderam. Também, que nem você falou por afinidade, né? Deu o exemplo da rádio, mas é qualquer atividade que você está fazendo, qualquer prática esportiva ou alguma coisa de lazer, um espírito que gosta dessa prática. Por exemplo, minha mãe está fazendo crochê. Um espírito que gosta de crochê está numa aula, por exemplo, e vai lá também, porque ele gosta daquela atividade. Então, não é relacionado muito com a elevação moral, mas com a prática daquela atividade em si. Então, ele vai estar lá junto porque ele gosta. E ali, naquele ambiente, pode criar afinidade, pode até continuar fora dessa atividade física nos acompanhando. Sim, é muito pleno. É. Os espíritos que simpatizam conosco atuam em cumprimento de missão? Bem, aí esses espíritos, assim, voltando à questão, o guia espiritual está sempre em missão, ele é uma missão voluntária, e ele está fazendo esse trabalho porque está nos tutorando e também está se elevando com esse trabalho. Se nós somos receptivos à sua influência, estarão aprendendo. Se nós não somos receptivos, estarão tentando nos fazer receptivos, né? Então, eles têm uma missão bem definida. E os outros espíritos que se agregam a eles, os espíritos familiares, os espíritos simpáticos, também com certeza, né, eles estarão exercendo uma função, mas é uma função aí mais temporária, mais casual, né? Ela tem utilidade, mas os mesmos que estão aqui conosco agora, daqui a pouco estarão, né, em outro ambiente, ajudando a outros que precisam dessa ajuda, né? Então, eles não que sejam irresponsáveis. Eles, no momento em que se abre a oportunidade, eles se aproximam e auxiliam, passam a sua influência, né? Eles cumprem uma missão dessa forma. Eles estão fazendo um aprendizado um pouquinho aqui, um pouquinho ali, como assim um trabalhador temporário que, ora, tem trabalha em uma atividade e aprende um pouco, depois em outra e aprende, então estão agregando valores a eles. É uma espécie de missão. Uhum. Aí, essa questão fecha um pouquinho do que a gente falou antes, né? Parece justo concluir daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus? Sim, porque ser um espírito simpático não é uma certeza dele ser mais elevado do que nós. Ser bom, talvez é um espírito exatamente igual a nós, ou talvez até inferior, né, na sua aquisição moral. Então, não é uma certeza. Mas ele, de uma forma assim, lógica, ele está fazendo parte do nosso grupamento. Se nós estamos sujeitos ao erro e, portanto, necessitados do aprendizado, eles nos acompanhando também estão beneficiando desse aprendizado. Todos juntos vamos aprendendo, né? Estamos aprendendo todos juntos.
Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos de espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Bom, há gradações, né, nessa escala de espíritos, mas sempre formam um conjunto harmônico, tá certo? Então, o espírito familiar, ele é como se fosse um espírito, o amigo da casa, aquele que que é comum a todos os membros da família encarnada, e ele é um tanto diferente a atuação dele, porque tendo cada um dos integrantes da família o seu guia espiritual, ele vem agregar-se, né? E ele tem a sua atuação mais direcionada a alguns pontos, né, de afinidades, né? Então, esses são os espíritos familiares. Os espíritos simpáticos são espíritos, vamos dizer que itinerantes. São espíritos não necessariamente ligados ao grupo familiar, ligados ao indivíduo, mas que em determinado momento, por afinidade, por interesse mútuo, ele se aproxima, né? Essa passagem dele é ocasional, essa presença dele é ocasional. Ao contrário do guia espiritual, do anjo da guarda, que ele é permanente, ele é o titular, nosso protetor titular, né? E então, quanto a serem, né, os mesmos entes, não, são entes diferentes, são entidades espirituais diferentes, cada uma com a sua missão, mas todos contribuindo para nos auxiliar e também recebendo auxílio. Mas, por último, a gente gostaria de colocar, porque as pessoas normalmente têm um receio, né, do chamado mau espírito, né, mau gênio, né, o espírito imperfeito, o espírito perverso, né, que pode se ligar a nós, né, para nos desviar do caminho do bem. E isso realmente acontece, porque há uma gradação muito ampla de espíritos. Não são todos desencarnou, virou santinho, não é isso que acontece, né? Os desencarnados são aqueles espíritos que viveram aqui como homens, com seus defeitos, com suas qualidades, e que têm lá no mundo espiritual, né, o seu livre-arbítrio ainda mantido, poderão tender para o bem, se aqui iniciar, ou achar, né, natural ter ainda uma atuação negativa, né? Mas eles podem se aproximar de nós, mas não significa necessariamente que estaremos à mercê deles, porque vale também a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, e buscar, sempre que nos sentirmos alguma presença, alguma energia negativa, através da prece, da elevação espiritual, nos aproximarmos mais do lado elevado, do lado alto, porque isso fará bem para nós e também fará bem para esse espírito, porque deixará ele de ter uma oportunidade de se complicar mais, né, na sua atuação negativa. Né? Isso que a gente falou de simpáticos, né? A gente falou de boas atividades, de atividades normais, de lazer, mas tem as más atividades, né? Se a gente está planejando ou em alguma coisa voltada ao mal, quem vai estar nos assessorando não é o nosso espírito protetor, é o espírito daquela situação. Espírito antipático, né? Contrário ao simpático. Mas ele acha que está certo e nós temos que fazer ver pelo exemplo que não, se essa influência se aproxima. E o que pensar dessas pessoas, né, que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Pois bem, essas pessoas encarnadas ou desencarnadas, né? Essas individualidades, né, encarnadas ou desencarnadas. Isso acontece geralmente, nós temos no nosso grupo de amigos, né, aqui no plano encarnado, pessoas que estão sempre prontas a nos ajudar, como tem pessoas indiferentes e também tem pessoas que podem tentar exercer sobre nós, motivadas pela inveja ou por um outro sentimento inferior, algum tipo de influência negativa, né? Então, isso estamos falando aqui da situação de encarnados, mas também espíritos desencarnados podem se aproximar também, tentando exercer esse tipo de influência, né? E aí, né? Isso pode acontecer? Pode. Estamos sujeitos a isso? Estamos. Se nos deixamos levar, o que vai acontecer? Vamos errar. E vamos ver, num certo momento, chamados, né, pelo nosso guia espiritual e por espíritos elevados, a voltar e refazer o caminho. Vai ser um aprendizado.
Mas não é necessário que incorramos no mal para aprender. Se temos como caminho certo aprender pelo bem. A gente pode aprender, né, sempre pelo amor, né? Exato. E entrando agora mais sobre as coletividades, né? Há espíritos que se ligam a uma família inteira para protegê-la? Bom, essa possibilidade, sim, são espíritos que têm afinidade total ou a mais ampla, né, com esses componentes dessa família e que eles estão ali usando essa célula, né, que é a célula principal da nossa vida aqui social, da nossa vida encarnada, que é a família, usando, né, para exercer uma influência boa. Então, vão utilizar muitas vezes uma influência maior sobre um indivíduo, se menor sobre outra, para que possa criar um ambiente de harmonia. Então, auxiliam-se. Bem, e assim como são atraídos a certos indivíduos pela simpatia, os espíritos são igualmente atraídos por motivos particulares para reuniões de indivíduos, para coletividade? São sim, porque é a lei das afinidades. Embora só queria fazer uma ressalva na questão anterior, quando se falou sobre os agrupamentos familiares, a gente só descartar a ideia de que um espírito se aproxima porque ele pretende incentivar alguma característica familiar, de altivismo, de situações dessa natureza, né? Se alguém acha que esses espíritos chegam, por exemplo, para poder incentivar um orgulho racial, vai estar enganado, porque aí já não seria um espírito elevado, seria um espírito inferior. Então, não somos dessa forma amparados positivamente, não. Com relação, então, à questão presente, né, sobre o núcleo, né, a família em si, ela tem sempre a influência de espíritos que gostam dessa atuação, desse conjunto familiar, se sentem bem ali, estão ali, né, como um visitante, como um amigo que chega e vem trazer boas notícias, né, notícias alvissareiras, vem trazer boas informações, boas energias. Estarão ajudando aos mais necessitados, tanto quanto aos menos necessitados, para que estes possam ajudar aos mais necessitados da família. Bem, e as aglomerações, né, de indivíduos, as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Tem sim. Olha, a gente tem muito conhecimento, assim, comumente, né, do termo, né, padroeiro, padroeira, utilizado aí pela Igreja Católica, e é uma terminologia muito mais ampla, ela não está restrita a essa questão, né? Padroeiro, né? Vem a palavra, a raiz etimológica de pai, né? Padre, pai, né? Então, o patrono de uma coletividade, por exemplo, o padroeiro da cidade de Barbacena, a padroeira da cidade de Barbacena, segundo os nossos irmãos católicos, né? É Nossa Senhora da Piedade. A padroeira da cidade de Barroso, se eu não me engano, Santa Ana, Santana e por aí afora. Então, são entidades espirituais, ícones, né, que são sempre lembrados. E eles se fazem presente ajudando essas coletividades de que forma? Através de espíritos que fazem parte de sua equipe e que auxiliam nas boas intenções, nos bons cometimentos, né, nos bons eventos, né? E nós, na doutrina espírita, temos informação através do espírito de Humberto de Campos, né, que revelou ao Chico Xavier que em determinado momento Jesus o Cristo, ele vendo, né, lá pelos idos de 1500, um pouco antes, né, que as fronteiras do mundo, do planeta Terra, elas iam se alargando pelo conhecimento, pelas novas descobertas, e que uma região seria de especial importância para o futuro da humanidade. Ele denominou, inclusive, como a Terra do Cruzeiro do Sul, né, da constelação, aquela que tem no seu horizonte, né, no seu firmamento, né, essa portentosa constelação que é o Cruzeiro do Sul, e que para aqui então no Brasil,
viria, né, um conjunto de espíritos, né, ao longo do tempo que teriam a incumbência de auxiliar nesse progresso necessário, nessa transição para o mundo em regeneração. E que ele confiava, então, essa missão especial de ajudar, de orientar esse povo que aqui vinha se estabelecer ao espírito Ismael. E isso aí nós não vamos nos alongar muito não, porque é muito amplo. E em algum momento no futuro nós vamos trazer a oportunidade de um trabalho, de um estudo totalmente voltado para esse aspecto. Mas Ismael é o espírito protetor do Brasil. A gente pode imaginar como o nosso governo, só que de forma perfeita, né, e de âmbito global, né? Então tem Jesus, né, que é o nosso governador e protetor da terra, e tem aí em cada país o seu protetor, em cada região o seu protetor, em cada estado, cada cidade, só que todos voltados para direcionar, né, toda essa coletividade, todos nós, para um caminho do bem, para a regeneração. Então, é como se fosse o nosso governo aqui, só que perfeito, com todos de boa vontade para ajudar a gente. Isso. Bom, os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Bem, isso aí sempre há uma relatividade. Nós temos assim o conceito nosso, né, de atualidade, né? O Brasil, nós somos um país de índole pacífica, um povo acolhedor, né, receptivo. Então temos aqui uma direção espiritual, né, um espírito que tem essas características. Alguns países, em algum momento de sua história, passaram por situações de beligerância, de confronto armado. Naquele momento, estariam eles privados de um bom espírito que os dirigisse? Não. Todos têm um bom espírito, um espírito elevado dirigindo. Mas naquele momento, aquele povo, ele fechou os ouvidos aos apelos desse bom espírito, dessa boa influência. E aí deu margem a que espíritos menos elevados os levassem para a confrontação. E isso é uma constante ainda no planeta Terra, dado a sua extensão, a diversidade natural, a diversidade racial, a diversidade e as diferenças sociais muito grandes. Mas, de forma geral, né, todos os povos têm um espírito protetor de acordo com a sua capacidade e com a sua necessidade. Bem, certos espíritos podem auxiliar o progresso das artes, protegendo os que se dedicam a elas? Sim. Nós temos assim, espíritos que são por afinidade, né? Gostam de determinada atividade. Então, vamos dizer assim, são patronos das profissões. Né? Os motoristas dizem, né, e têm, né, como protetor, né, uma entidade que denominam, né, Cristóvão, né, Santo, São Cristóvão, né, protetor dos motoristas. Os músicos têm lá também o seu patrono ou a sua patrona. Então, são espíritos que especializados também e com uma herança ainda, uma ligação muito grande ainda das suas vivências anteriores aqui no planeta Terra ou em outros planetas, eles se afeiçoam a determinadas categorias profissionais e se dedicam e protegem essas categorias. Passam para esses que são aficionados também a essa atividade os seus ensinamentos. Eles servem justamente como um meio de progresso, né? Então, nas ciências, então aqueles da espiritualidade servem para intuir, para fazer novas descobertas, né? Sempre tem essa troca de conhecimento, principalmente de lá para cá, que lá está mais à frente, né? Então eles vão instruindo para a gente ir progredindo nas artes e na ciência também. Ou seja, nós todos estamos sendo amparados sempre nas nossas necessidades. Muito bem, e a gente vai fechando, né, esse tema. E tem uma mensagem, né, da Revista Espírito que você vai trazer. Gostaria de colocar aqui para a gente encerrar esse ciclo de estudos sobre o guia espiritual, não encerrar por enquanto, uma inserção que eu tirei lá da Revista Espírita, revista publicada, né, pela equipe de Kardec, né, e ele os colaboradores presentes, ou então os
que eram residentes em Paris, outros eram colaboradores correspondentes, né? E todo o material que chegava até ele sempre fazia, né? Ele colocava esse material sob o crivo da razão, da lógica, né? E ele, quando publicava, decidia publicar na Revista Espírita, era algo que estava totalmente em acordo com a doutrina espírita. Então ele recebe, lá em fevereiro de 1861, uma carta enviada pelo Sr. Canis, e essa carta, esse Sr. Canis, era um estudioso, né, da doutrina espírita desde os primeiros momentos, ele faz uma citação que Kardec coloca textualmente, e me permitem ler, para não fugir do espírito da citação. É falando sobre o espírito familiar que, até certo ponto, confirma a teoria católica do anjo da guarda. E que não é, entretanto, exatamente aquilo que nos apresenta o dogma católico, ou seja, aquele que já foi criado anjo, que já saiu da mão do Criador perfeito. Não é não. São aqueles como nós que vamos evoluindo e vamos podendo ajudar o nosso semelhante. Então ele define que é simplesmente os anjos, o espírito de um mortal que viveu como nós, mas que é muito mais adiantado que nós e, consequentemente, nos é infinitamente superior em bondade e em inteligência, que realiza uma missão meritória para si, proveitosa para nós, desse modo nos acompanhando neste mundo e no outro, encarnados, como encarnados e desencarnados, até ser chamado esse anjo, esse espírito, a uma nova encarnação. Ou então, aí é uma coisa bastante interessante essa colocação, e a gente vai destacar. Ou então, até que nós mesmos, aqui espíritos encarnados, chegados a um certo grau de superioridade, sejamos chamados a realizar na outra vida, na vida espiritual, missão semelhante junto a um mortal, a um encarnado menos evoluído que nós. Ou seja, nós já fomos ou poderemos vir a ser anjos da guarda. Então temos que ter um bom proveito, uma boa intenção de progredir aqui nessa encarnação. Pegar essa tarefazinha, né? Deve dar um pouquinho de dor de cabeça, mas deve ser muito gratificante, né? Com certeza. Bom, ajudar é sempre muito bom. Né? A gente agradece você, Geraldo, por mais um estudo que sempre nos engrandece, que você possa continuar, né, divulgando a doutrina espírita e nos auxiliando sempre. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, Seara Espírita.